Bom dia, pessoal do Instagram. Estamos aqui, né, os jovens da Assembleia de Deus Comandésima, para iniciarmos um trabalho aí da igreja que foi proposto para nós, né, um estudo bíblico das lições, já que a gente não está podendo ir para a igreja, termos a nossa aula devido a essa pandemia. Aí foi dada para nós uma importante, né, uma super missão, que é estarmos aqui juntos para discutir sobre as lições do nossa revista, para fazer um estudo com os jovens, não só com os jovens, mas para toda a igreja, todo aquele que quer buscar e procurar mais de Deus. Queremos convidar todos, chame mais pessoas para participar, que isso aqui é para o crescimento espiritual, para o crescimento do reino. Estamos só aguardando também o Lucas Vinícius, que ele é o nosso convidado de hoje, que vai participar juntamente com a gente. E a gente vai estudar hoje acerca do tempo de conquistas. A gente vai estudar acerca de Josué. E como muitas pessoas estão aqui e não leem a Bíblia com frequência, a gente vai explicar um pouco do que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar acerca de Josué. Para quem não sabe, Josué, ele foi o encarregado de comandar o povo de Israel e de levar eles até a Terra Prometida. Mas como muitos sabem, Josué, quem antecedeu ele foi Moisés. Moisés, ele foi o escolhido de Deus para que ele possa levar o povo até a Terra Prometida. E o que eu acho bem interessante, que é uma coisa que a gente deve abordar, é que Josué, o nome dele nem sempre foi Josué. Josué, o nome dele, dado por seu pai, o nome de seu pai era Nun, o nome que Nun deu ao seu filho foi Oséias. Mas quem modificou esse nome de Oséias para Josué foi Abraão. Então Josué se chamava Oséias, mas Moisés modificou seu nome para Josué. E outra informação bem importante que a gente deve abordar antes da gente entrar na lição em si, é que o livro de Josué, ele é o primeiro livro histórico depois do Pentateuco, exatamente. Ele vai contar acerca da caminhada de Josué até a Terra Prometida. E o bom desse livro é que ele conta até os seus erros. Josué, ele não omite nada do que ele fez, das decisões dele. Ele sempre está ali, mostrando como é a caminhada até o tão esperado, né, Terra Prometida. Agora estamos aí aguardando o nosso professor, Lucas Vinícius. Eu aqui, gente, tô só de intrometido, né? Eu vi o pessoal aí postando essas coisas. Agora. Aí eu me propôs para participar também, né? Porque saudades a gente tem de estar em comunhão com os irmãos. A paz do Senhor, meu povo. Oi. Eita, glória. O negócio aqui tá aperreado, viu? Vocês estão me escutando bem? Estamos, tá ótimo. Cadê o nosso povo? Os pessoal que estão ao vivo aí estão escutando bem. Glória a Deus, vamos dizendo aí. Irmã Taline entrou. Glória a Deus, a paz do Senhor. Irmão Carlos Eduardo. A Márcia Case, olha, agora que eu tô vendo aqui, a Márcia Case. Bom, meu povo. Nosso querido presbítero, evangelista, Adonias aí, o Masters dos Masters. Rapaz. Deixa eu me situar bem aqui, só um momento. Deixa eu me situar bem aqui, que eu tô aqui. Galera, dê aí seus feedback aí para ver se a transmissão tá boa. Se o áudio como é que está o áudio? Se vocês estão escutando a gente bem.
como é que está o Isso é bem áudio. importante manter a comunicação. Pai do seu irmão José Áurea. José Áurea. Deixar que Deus. Seu irmã Naira. Manaira, Pai do Senhor. Bênção. Alan. Bom, meu povo, eu quero iniciar esse momento dizendo que Deus é o maior interessado em que as classes de escola dominical estejam repletas de pessoas restauradas e ávidas pelo conhecimento de Deus. Então eu quero convidar você que quando passar toda esta pandemia, que você sinta o desejo, né, de participar dessa escola que é a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Você, a partir da sua igreja, né? Se você não tem onde congregar, visite-nos. Nós estamos situados aqui na Avenida Adesson Alves Ferreira, número 102, no centro de Piripiri, né? Nós temos aqui classe para todas as turmas, né? Para todas as idades. E você é o nosso convidado especial a estar participando. Aqui nós aprendemos bastante sobre o conhecimento, aprendemos mais e adquirimos conhecimento das Escrituras. O irmão Kleber Júnior, meu amigo de infância, aí está entrando na live. Irmã Tamires, nossa professora aí da Escola Bíblica. Eita, Glória, da classe de jovens. Abraço, irmão Kleber Júnior. Saudade, meu amigo. Deixar aqui os irmãos que a gente tem nossas redes sociais e sempre está sendo transmitido dia de sexta, dia de domingo, cultos. E domingos de manhã são transmitidos as escolas bíblicas dos adultos. E agora, nessa nova etapa aí, a gente tem a Roda dos Esclarecedores, né? E às 9 horas, que acabou de acabar, né? Exatamente. De acabar com nossos masters aí, muitos professores e obreiros aí. Os caras são fera, viu? Os caras são cheios da... Com certeza. Irmã Tamires nos auxilia aí, viu? Eu quero, irmãos, dar um feedback aqui do que está sendo esse trimestre de Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos estudando as lições bíblicas na classe de jovens, o segundo trimestre agora, que tem como título Tempo de Conquistas, né? Fé e Obediência no livro de Josué. Esse livro... Os irmãos, isso. É isso aqui, ó. Exatamente. Essa revista aqui, você que não tem, você pode participar da live aí. E você que tem, pode acompanhar pela revista também. Né? Irmão, Vinícius, antes de a gente começar também, eu gostaria que o senhor nos dirigisse em oração, né? Glória a Deus. Oremos. Oremos então. Nosso professor, né? Nosso professor Mirim é o Lucas Vinícius, aí dos jovens. Mirim, é? Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento, Pai, por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Pai. Não é esta pandemia que vai nos parar. Nós sabemos que a obra do Senhor, ela continua, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, a partir desta live no Instagram, para trazer, Senhor, este conhecimento bíblico a todas essas pessoas que estão nos assistindo, Deus. E também nós iremos aprender junto com eles, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos sede e fome pela Tua presença. Nós estamos aqui ávidos pelo Teu conhecimento, ó Deus. Então nos ensina, Senhor. Se faz presente no nosso meio e nos guia, Senhor, neste estudo. É tudo que te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, fazendo uma introdução a esta revista, né, a estas lições, né, quer dizer que Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito, guiou-os por aproximadamente 40 anos em uma caminhada no deserto, quando aquela primeira geração adulta de escravos morreram, né, mas a gente vê que o povo de Deus, o povo de Israel, não sucumbiram, né? Mas eles, porque Deus queria preservá-los, ou seja, torná-los uma propriedade particular, porque Deus havia prometido que a partir deles descenderia o Salvador do mundo, né? E aí
Deus levantou, então Deus decide levantar uma segunda geração dos novos hebreus, né? Essa geração que foram adestrados no deserto, né? Foram ensinados no deserto sobre dependência de Deus, e eles conheceram a rebeldia daquela primeira geração que morreu, né? E da advertência que Deus deu a esse povo. Então os tempos passaram, morreu Miriam, Arão, Moisés, e agora Deus levanta Josué para conduzir o povo, né? Porque os líderes morrem, né? Chegam ao fim da caminhada, e Deus levanta outros novos que dão continuidade a esse trabalho, porque a obra de Deus ela não para, né? E vale lembrar, né, que, como você falou aí, que a geração ao qual foi adestrada no deserto foi aquela geração que muitas vezes, né, Júlia, quando a gente estava vendo, foi que duvidaram realmente que se ia ter aquela terra prometida, se ia ter se aquelas coisas que se Deus falava com Moisés, né, eles duvidaram. Por isso que eles foram adestrados e veio a segunda geração. Porque, pelo que eu havia visto também, a terra prometida não era tão longe do Egito. Era perto, e durante 40 anos eles começaram a andar em círculo. Porque... Ou seja, era uma caminhada que era para durar aproximadamente 40 dias, né? Se tornou uma caminhada de 40 anos, porque o povo persistia em desobedecer a Deus, né? E em murmurar. Não acreditar, né? A questão que eu vejo assim, que complicou a relação entre Deus e o povo foi a questão de não confiar. Porque eles não confiavam em Deus a ponto de acreditar que eles sairiam do Egito e iriam para uma terra prometida. A gente lendo o livro de Êxodo, Números e Deuteronômio, antes de chegar em Josué, a gente vê que o povo quase em todo o capítulo murmurava. E isso a gente pode levar nos dias de hoje. Que às vezes a gente quer tanto um milagre, a gente às vezes quer tanto ver Deus, mas a gente não vê que a nossa vida em si é um milagre. Entendeu? Às vezes a gente quer milagres extraordinários e coisas que façam com que nós possamos acreditar em Deus, mas só do fato da gente estar vivo e da gente estar bem conosco e com nossa família, já é motivo da gente agradecer e ver que aquilo é um milagre. E que a murmuração possa sair das nossas vidas, porque é algo que impede a nossa intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Às vezes a gente fala assim, o povo de Israel era um povo muito desconfiado, era um povo muito desobediente, mas a gente tem que ver que nós somos do mesmo jeito. E que isso é a graça de Deus que faz com que nós confiamos verdadeiramente nele. E é nessas circunstâncias em que nós estamos passando que a gente sempre tem que ter a prova que a nossa confiança em Deus é a base de tudo. E a gente vê, assim, a murmuração, né, em relação à murmuração daquele povo, que muitas vezes eles duvidavam, né, de se Deus falava com Moisés, e murmuravam entre si, né? Não chegavam a murmurar diretamente para Moisés, mas a gente vê que Deus estava escutando aquilo ali, e Deus falava com Moisés que por causa daquilo, do povo murmurando, ou até mesmo falando entre si, né? Ele ia ter o castigo. Por isso que o Lucas citou essa questão de adestrar no deserto, porque foi devido a isso, ao tanto de pecados, né, cometido, e a falta de fé. Para mim, foi a falta de fé que levou a ele ser adestrado no deserto. Exatamente. Então, dando continuidade aqui, né, como eu ia dizendo, o tempo passou, né, morreu Miriam, Arão e Moisés. E Josué ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, né? Para conduzir esse povo, ser o líder desse povo. E Josué, né? Josué, então envia 2 espias àquela milenária cidade de Jericó, né? E para estabelecer estratégias para aquilo que viria a ser a sua primeira batalha como líder do povo de Israel, né? É nessa série de lições que nós conheceremos
as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Israel rumo a Canaã, rumo à terra prometida, né? Então agora nós podemos dar início à lição de número 3, que vai falar sobre os... Eu queria só falar uma coisa aqui ainda, assim, respeito à Terra Prometida, né? Porque a Terra Prometida era uma estreita faixa do Oriente Médio. E Deus poderia dar um mundo, né, para aquele povo, mas ele só deu o necessário, que foi a Terra de Canaã, que é a Terra Prometida. Ou seja, Deus prometeu uma pequena faixa de terra para que daí venha crescer as nações, né? Venha crescer as tribos. E a gente vê que Deus, eles não dá o que a gente quer, o que a gente almeja, porque que ele sabe que a gente dos nossos necessita. corações. Ele dá o que a gente necessita, o que é preciso para a gente. Por isso que a gente não pode questionar tanto Deus, porque ele sabe. Somente ele sabe o que é bom e o que é melhor para nós. E essa questão assim de Deus saber, né? Lá na Bíblia fala, né, que os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Então, quando a gente vier, assim, quando a gente chorar, pedindo aquilo que a gente almeja, que a gente possa dizer que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Porque a vontade de Deus, como dizem Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. E outra coisa que a gente pode, assim, ter mais como base histórica, antes de entrar na terceira lição, é que aqui na própria lição fala, né, que o livro de Josué ele foi escrito por volta do ano de 1400 a.C. E ele vai dar um dado histórico acerca de outras civilizações que já estavam em, como é que se fala? Em ascensão quando Israel começou a ser realmente Israel. Ele fala, né, que o Japão já estava na sua ascensão, que o Egito já estava na sua ascensão, que o Peru já estava na sua ascensão. Não com o nome Peru, claro, e nem com o nome Japão, mas como Jomon e como Olmecas, né? Que isso é basicamente só um dado histórico para que a gente possa se situar. E outra coisa que a gente pode tratar acerca da primeira lição é que ele fala que uma das características que fizeram com que Josué fosse um grande líder foi a questão de obediência e devoção ao Senhor, que são coisas que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Porque o que foi que fez de Josué um exemplo para qualquer líder? Foi a questão da obediência, da responsabilidade e da prudência. Josué, tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. É coisa que nós necessitamos e que nós devemos aplicar às nossas vidas. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos consultar a Deus, porque Ele sabe e Ele vai dar a capacidade de discernimento para que a gente possa resolver as diversas situações das nossas vidas. E foi isso que Josué fez. Josué, ele obedeceu a Deus. A obediência é algo necessário na vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão que até mente a Deus. Porque o que faz nós crescermos em intimidade com Deus é a gente aprender a obedecer e a não murmurar. Porque quando nós murmuramos, nós dizemos, Deus, eu não quero você aqui. O que deve prevalecer na minha vida é somente o meu eu e não você. Então a gente não pode afastar Deus e o Espírito Santo das nossas vidas, porque a obediência é algo necessário para a sua vida. E você vai ver que quando você obedece, as coisas se tornam bem mais favoráveis para você. E antes da gente entrar lá na terceira lição, Lucas, vale lembrar a questão de como Josué chegou até ser o segundo líder, né? O segundo líder dessa grande missão, que foi levar o povo à Terra Prometida. Porque assim, a gente lendo lá em Números, né? Números, a gente viu que ele e Caleb foram os únicos dos 12 espias que antes dele enviar os 2 espias, ele foi uma espia. Sim, foi. Foi um dos 2, né? Espias que chegaram a Moisés e mesmo diante de ver aquele povo, porque os restantes, os 10 espias... E difamaram a terra. Difamaram a terra, disseram que lá eles iam perder, que lá o pessoal, a galera lá era grandona, né? Gigantes. Sim. E disseram que eles não eram pares para eles. Mas não, Josué
e Caleb tiveram fé, tiveram assim, não, Deus está com nós, a gente tem capacidade de vencer aquele povo, a gente pode ir lá, porque Deus está com nós, Moisés está com nós, porque isso já é característica de líder, é aquela fé, porque tipo, se a gente se pôr num lugar de liderança, a gente tem que transparecer para os nossos seguidores ou a pessoas que estão ao nosso redor confiança. Isso é uma grande característica de um líder, é a confiança. E quando o livro de Josué, para os irmãos aí que querem ler, ele vai narrar que o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, né? Pela segunda vez atravessou um rio, né? Um rio não, um mar. Um fato lá, que... Primeiro lá foi o Mar Vermelho, né? Que foi com Moisés. Agora eles vinham atravessar milagrosamente novamente. Ou seja, o povo, pela segunda vez, já estavam vendo o milagre de Deus, né? Sim. Aí, assim, um fato que não tem aqui nessa lição, mas que eu li uma vez, eu não lembro se foi em qual foi o livro, mas eu lembro que em uma das lições que nós estudamos sobre aquela revista Rumo à Terra Prometida, né? Falava que diante do Jordão, eles tinham um obstáculo, né? Mas Josué chega a ordenar ao povo, santificai-vos. Ou seja, ele diz assim, santificai-vos, pois amanhã o Senhor nosso Deus fará grandes coisas. E assim, aí mostra que aquele povo tinha um dia para se santificar. Não se sabe ao certo se essa santificação foi por meio de jejum, foi por meio de oração, foi por meio de sacrifício, mas o fato é que aquela comunidade ela só tinha um dia para se santificar. Então aqui nós aprendemos que a santificação ela é para já. Que nós necessitamos nos santificarmos as nossas vidas, para nós vermos o agir de Deus, para nós vermos o milagre de Deus nas nossas vidas. Né? E é participando desses milagres que a nossa fé ela é aumentada, que é acrescentada à nossa fé. Né? Então aí a gente vê que a santificação ela é para já, como o apóstolo Paulo diz aos Efésios no capítulo 1 e verso 4, né? Que nós não fomos chamados para uma vida medíocre, mas para viver uma vida de santidade e uma vida irrepreensível. Né? Então é isso. E eu ainda quero dizer... Só mais uma coisa, Lucas, que a gente deve abordar, é que como o Lucas falou, antes de Josué ser líder, quem era líder era Moisés. Moisés, ele enviou 12 espias. Esses 12, por que eram 12? Eram 12 espias porque eram 12 tribos. 12 tribos de Israel. Então foi um de cada tribo. Então eram 12 espias que foram olhar a terra. Lá, quando eles vão relatar o que foi que eles viram, eles disseram que a terra não era boa, que a terra era de gigantes, que eles, comparado às outras pessoas, eram como gafanhotos. Então você vê que a dificuldade bateu à porta daquele povo. Tudo levava a eles não acreditarem que eles conquistariam aquela terra. Então, a gente leva isso para as nossas vidas porque, às vezes, aos nossos olhos, as situações estão impossíveis. As situações estão gigantes aos nossos olhos. Mas a gente tem que agir como Josué e como Caleb, que eles foram os únicos a confiarem em Deus. Eles disseram que o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Se o Senhor prometeu, por que ele não vai cumprir? Então a gente tem que ter em mente que a confiança em Cristo é uma base. Se você tiver uma confiança em Cristo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a ansiedade, a aflição, a angústia nunca vai bater à sua porta. Porque a sua confiança está em Deus. A sua confiança não tem que estar atrelada a uma pessoa, a um objeto. Porque pessoas são falhas. Pessoas vão lhe machucar. Pessoas vão lhe acusar. E você sempre vai sair machucado de uma relação que há entre humanos. Mas você confiando em Deus. Porque Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. Deus, ele é maior do que tudo. Então é por isso que a nossa confiança tem que estar atrelada diretamente a Deus. Porque ele não vai lhe decepcionar. Nos momentos de angústia, ele vai estar lá com você. Ele vai lhe abraçar e dizer:
meu filho, não temas. A sua confiança está em mim. A sua confiança estando em mim, você vai estar seguro nos meus braços. Então, Glória a Deus. sinto que eu tenho que falar a vocês que a sua confiança não tem que estar em pessoas. A sua confiança tem que estar diretamente ligada a Deus. E que a sua confiança não seja abalada por nada. Que você possa ter a certeza de que tudo que você passa nessa vida, assim como esse povo de Israel passou naquele tempo, que aos olhos dele aqueles gigantes nunca seriam pares para ele, que a gente possa ter a certeza que esses gigantes podem ser derrubados apenas com um sopro de Deus. E que Deus está do seu lado. Deus, ele está ali para lhe auxiliar, para lhe ajudar. A única coisa que ele requer de você foi o que ele quis de Josué. Foi obediência e confiança. É isso que a gente aprende com Josué. Josué, ele foi um líder magnífico porque ele confiava e ele dependia exclusivamente de Cristo. Aí a gente vê... De Cristo não, de Deus. De Deus. Cristo, não, que eles já estavam anunciando, né, a vinda do Cordeiro. Aí a gente vê, em relação à confiança, né, de 12 homens, apenas 2 vieram com confiança em Deus e acreditar que eles teriam uma terra prometida, que Deus já havia dado aquela terra para eles. Porém... Tal que foram os únicos que entraram nessa terra, né? Foram os únicos que entraram. Apesar, porque foram 40 anos e nas histórias fala que naquele tempo, naquela época ali, Josué já tinha 40 anos, né? Aí a gente vê a idade que ele vai entrar na Terra Prometida. Que foram, quanto foram? Não lembro. A idade de Josué. Não lembro também, não sei a idade dele quando ele entrou. Quando ele entrou, mas ele já era assim, uma idade, como espelho, já era uma idade bastante avançada. Porque assim, eu quando eu vi, eu pensava que ele lá, como espia, né, espião, ia ser o quê? Um jovem, porque é mais rápido, mais hábil. Mas não, ele já tinha uma idade bastante avançada. Ou seja, ele já era maduro demais para entender já. Ali ele já estava entendendo as coisas de Deus. Por isso que Deus escolhe os seus fiéis, né? Assim, ele escolhe, prepara e capacita ainda as pessoas. Vamos para a terceira lição, né? Porque senão a gente não vai. O milagre de Deus em prol daquele que começa com o agir do homem. Não com a atuação divina, a atuação de Deus primeiramente, né? Na verdade, Deus, ele age conforme as nossas condutas de fé. É isso que aconteceu com Josué, com aqueles espias, né, com todo o povo, e é o que nós iremos ver agora. Eu acredito que não será necessário a gente ler o texto bíblico, porque a gente tem muito pouco tempo, né? E você que quer acompanhar, está lá em Josué, no capítulo 2, você pode ler esse texto bíblico, né? E nós queremos começar a comentar a lição, né? Acerca de que Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E na travessia, né, ao preparar esse povo, ao fazer esses preparativos, ele dá algumas ordens. A primeira ordem que ele diz é: provede-vos de comida. Né? Ou seja, durante os 40 anos que os hebreus andaram pelo deserto, Deus nunca havia dito para eles para que eles juntassem comida. Até porque todos os dias Deus provia com o maná. Né? E uma coisa interessante também é que o maná ele não poderia ser guardado para o dia seguinte. E aquelas pessoas, aquele povo, eles tinham que aprender sobre dependência de Deus. É por isso que todos os dias Deus provia e não deixava que eles guardassem. Né? Eles teriam que aprender a depender de Deus. E Lucas, só para atrapalhar aqui mais uma vez, vale lembrar também que até no deserto, né, que a gente leu uma vez, o povo, não, de tanto comer maná, eles começaram a murmurar em relação à carne. Eles começaram a lembrar da carne que eles comiam no Egito.
Aí Deus enviou uma espécie de codorna, né? Codorna, galinha do mar, não sei como é, galinha d'água, que a gente conhece como galinha d'água, codorna. Para aquele povo poder saciar sua fome de carne. E Deus ainda fala, né? Você não vai comer nenhum, nem 2, nem 3 dias, mas vai comer durante 30 dias, até que saiam pelo seu nariz, né? Pra gente ver que o povo, ele não só se alimentava do maná, mas Deus também alimentou de carne. Mas o pessoal, a galera lá, o povo lá hebreu, lá, os povos de Israel, eles murmuravam por pequenas coisas. Eles tinham pressa, eles não tinham a calma pela terra, pelo lugar que Deus havia prometido. Por isso que eu volto a dizer, esse período de adestração deles. Pode continuar, mãe. Bom, é isso aí mesmo, irmão Lucas Neves, meu xará. Aqui, nessa questão, como eu havia dito, né, o povo teria que aprender sobre dependência de Deus. Mas aqui agora era uma outra situação. Assim como muitos milagres cessaram, o milagre do maná todos os dias também cessou nesse momento, porque agora eles iriam entrar numa terra fértil, né, numa terra de fartura. Então aqui o ensinamento de Deus, a câmera aí está virada para o outro lado. O ensinamento que Deus estava transmitindo ao seu povo, né, diz respeito à previdência, ou seja, ao ato de providenciar com o objetivo de evitar transtornos futuros indesejados. Né? Ou seja, agora eles entrariam na terra prometida, que era uma terra de fartura, com muitas oportunidades de crescimento, e que era diferente também da vida do deserto. Né? Mas, primeiramente, as guerras não deixariam eles em paz para que eles cultivassem essa terra, criassem os animais e tudo. É por isso que Josué dá a ordem para que eles juntem comida e diz, olha, nós temos apenas 3 dias para fazer isso. E Josué, ele sabia que, como Moisés, ele não poderia fazer isso sozinho. Ele não poderia fazer tudo sozinho. Por isso ele chama os príncipes do povo, né, os líderes das tribos de Israel, e diz, olha, passem no meio do arraial e ordenem ao povo para que juntem comida. E aquele povo, aqueles líderes agora, eles fazem isso que Josué havia ordenado. Então aqui a gente vê que... É a mesma coisa, é a mesma, tipo assim, a gente vê que Deus, assim como ele teve com Moisés, ele também ia estar com Josué, né? E a gente vê que um bom líder, ele não faz tudo sozinho. Até porque eram tribos bastante gigantes, né? Com milhares de pessoas. E não ia dar conta. Por isso que a igreja, assim, tem seus obreiros, tem suas ovelhas. E essas ovelhas têm que se despertar em querer ajudar os obreiros nessa relação, né? Porque a gente tem que ver que Deus está com nós, com a gente, e que Ele vai nos preparar para o nosso chamado, para o nosso ministério. E a gente vê que Josué sabia disso, que ele precisava de gente para estar ali auxiliando ele naquela missão, né? Sim. Foi uma missão que não é para qualquer um. É uma missão que é dada a um escolhido mesmo, porque a gente sabe que Deus ali falava com Moisés e não falava com os outros. E assim como ele falou com Moisés, ele veio a falar com Josué também. E a gente vê a importante missão que é levar todo um povo a um lugar que foi prometido por ele. Um exemplo que na Bíblia é o exemplo de José, que foi um expert em prover para os dias maus futuros, né? E isso fez com que ele fosse um dos homens mais poderosos da terra naquela época, né? Na época dele, na geração que ele estava incluído.
E aí a gente vê, e na natureza nós temos o exemplo da formiga. Que a formiga, ela não age pensando no indivíduo especificamente, mas em toda a colônia, né? Por isso, as formigas, elas proveem para os dias maus e é em prol de toda a colônia. E aí acredita-se que essa ordem de guardar comida, né, de prover comida para os próximos dias, visava juntar comida da terra deixa eu ver bem aqui o nome, Transjordânia, que é onde eles estavam acampados, e era uma terra que eles haviam conquistado quando derrotaram os reis Og, e eu me esqueci o nome do outro agora. Tem lá no capítulo 2 também, de Josué, que era uma terra que ficava próxima ao Jordão e onde eles estavam acampados. E também visava preparar umas últimas receitas do restante de maná que havia restado, né, na vida daquele povo. E aí a gente vê, quando Deus quer fazer algo significativo, ele de antemão cria uma equipe para então colocar a ideia em prática, né? Como ele levantou esses líderes das tribos, né? E que para poder ajudar a Josué, né? A liderar esse povo. A irmã auxiliadora, muito bom dia, paz do Senhor. E abraço, viu? Saudades também. Você está tão... Pois é, meus irmãos. Ana Júlia quer comentar algo a respeito dessa provisão, dessa primeira ordem que Josué dá àquelas pessoas? Ana Júlia? E outra coisa assim que a gente pode destacar nessa terceira lição é a questão que ele fala sobre seja fiel ao seu comandante, né? Porque quando você é fiel a um comandante que é designado por Deus, ali você começa a provar a sua confiança em Deus. Porque o que foi que aconteceu com Moisés? Moisés foi designado por Deus para levar o povo até a Terra Prometida. Só que o povo, a maioria, não acreditava que Moisés foi escolhido por Deus. Eles não acreditavam. Assim, às vezes a gente fica pensando o porquê disso acontecer. Porque quase todos os dias o Senhor provava que ele era Deus para aquelas pessoas. A primeira coisa que ele fez foi tirar um povo do Egito, que há mais de 420 anos era escravizado naquele local. Então, só desse fato, a gente já pode ver a providência e o milagre de Deus para a vida daquelas pessoas. E mesmo assim, elas não acreditavam. Outra coisa que aconteceu foi o Mar Vermelho se abriu. Isso é algo assim extraordinário para aquelas pessoas. E mesmo assim, eles continuavam murmurando, eles continuavam não acreditando que Deus iria levar isso para a Terra Prometida. E nem acreditava que Moisés era o escolhido. E a mesma coisa que acontecia com Moisés estava acontecendo com Josué novamente. Eles não acreditavam que Josué foi designado por Deus. Eles não acreditavam. E eu acho que é por isso que o Senhor fala diretamente com Josué. Porque muitas das vezes, você que é um líder, às vezes as pessoas não acreditam em você. E aquilo começa a desmotivar, aquilo começa a lhe desanimar. Mas o Senhor, ele fala a Josué que ele está com ele, que ele vai ser a força dele. Ele fala, Josué, eu estarei contigo. Então, só de você saber que ele está com você, já é motivo de você confiar nele. A questão que ele fala, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu sou o teu escudo, eu sou a tua espada e não temas. Isso é algo para você glorificar assim, o Senhor de pé e agradecer Ele a todos os dias. Porque só de você saber que Ele está com você é algo que tem que lhe deixar feliz. Porque o Senhor está com você, te dando tudo o que você precisa, já é motivo de você agradecer. E foi isso o que Deus fez com Josué. Ele mostrou a Josué que Deus estava com ele. Então que a gente possa, se a gente não tem essa confiança em Cristo, que a gente possa buscar. Porque o que ele fazia? Ele orava, ele buscava a Deus. Tudo que Josué fazia, ele buscava o direcionamento em Deus. Então outra coisa que a gente tem que enfatizar bem é que a gente tem que ser fiel ao nosso comandante. Quem é o nosso comandante? É Jesus Cristo. Então que a gente possa depositar nossa confiança no nosso comandante, e a gente que é Jesus. E a gente vê que assim como
Moisés, Josué teve a bênção de Deus, né? Exatamente. E isso é uma demonstração e uma fidelidade que Deus tem com o seu escolhido. Porque assim, não adianta a gente ser um líder nato, um líder bom, se a gente não vê o trabalhar de Deus na vida dele. E foi assim na vida de Josué, né? O povo lá, a galera lá, via que ele era um bom líder, ele tinha boas estratégias, ele tinha boas ferramentas e principalmente ele tinha uma disposta obediência ao seu guia, que era Deus. E a gente vê que depois disso aí, da bênção, e que ele era um cara muito fiel ao guia dele, o povo hebreu chegou a ele e pediu duas coisas a Josué. Porque a segunda geração do povo de Israel, que se perderam lá por conta dos seus pecados, primeira geração, que se perderam lá em seus pecados lá no deserto, a gente vê que a segunda geração temia isso acontecer de novo. E pediram que Josué agradasse a Deus e que Josué, assim como Moisés, se esforçasse tanto quanto Moisés. Porque a gente viu que só Moisés, Josué e Caleb chegaram a ver a terra prometida. Moisés só viu, né? Voltando aqui um pouquinho a respeito, já eu quero falar sobre fidelidade, né, que está aí na terceira ordem de Josué, mas voltando um pouquinho aí, Josué, ele dá uma segunda ordem àquele povo dizendo, convoque as tribos, né? Ou seja, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, bem que anteciparam a sua herança ao decidirem ficar para lá do Jordão, né? Antes do Jordão, na terra, porque queriam tomar a terra da Transjordânia como herança também. Então decidiram ficar ali, e Josué agora ordena e diz, convoque as tribos que estão lá na Transjordânia, né? Que é as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E aquele povo é interessante porque a maioria, ficou alguns, né, para proteger ali as mulheres e bem como o patrimônio material, né? Mas a gente vê que a maioria deixou tudo e partiu para a guerra ao lado dos seus irmãos, né? Então eu quero dizer que esse também deve ser o anelo daqueles que trabalham no reino de Deus, né? Estarem engajados em todos os desafios da igreja, sem nenhuma exceção. Todos são importantes. Ou seja, nós sabemos que as igrejas têm suas dificuldades. Nós sabemos que há muitos desafios, né? Nós sabemos que há muitos obstáculos. Mas se nós estivermos todos unidos, com o pensamento de que todos nós fazemos parte desse reino e de que todos nós somos importantes para o crescimento da obra, nós estaremos preparados, nós enfrentaremos essas batalhas e nós venceremos. Eu falo a igreja não a igreja de modo geral. Exatamente, a igreja universal, né? A igreja de modo geral. Então, todas as igrejas têm seus problemas, todas as denominações. Mas nós devemos lembrar que nós somos reinos, cada um de nós somos importantes, nós temos o mesmo valor diante de Deus, né? E que nós necessitamos uns dos outros para trabalharmos com excelência, porque nós não podemos fazer tudo sozinhos. E aí agora entra a questão da fidelidade, né? Quando Josué dá uma ordem, seja fiel ao comandante. Ou seja, aquele povo agora estava motivado. Todo mundo motivado para participar da guerra e tudo, na campanha militar. O líder Josué tinha a bênção de Deus, mas agora faltava uma coisa, né, que era a demonstração de fidelidade e de submissão do povo de Israel ao seu novo líder. Nada adianta ter uma boa estratégia, como diz a lição, e um grande exército, né, para que se as pessoas não estiverem dispostas a confiar e a obedecer ao líder.
para que só assim este possa fazer com que todos se movam juntos. Os hebreus estavam entregando o destino das suas vidas nas mãos do novo líder Josué. Mas eles pedem duas coisas, como o Lucas já falou aí, né? A primeira é que Josué agradasse a Deus para que Deus fosse com ele, né? E a segunda coisa é que Josué se esforçasse, ou seja, que ele desse o melhor de si, né? Que ele desse o melhor de si. E todas as pessoas que de algum modo estão liderando algum grupo, seja ele qual tamanho for, né? Sempre deve levar consigo esses dois compromissos para que eles nunca fracassem, né? Ou seja, caro líder, eu digo isso à igreja de modo geral, não somente a nossa igreja, caro líder, os seus liderados pedem que você agrade a Deus, para que Deus seja com você nesta caminhada, né? Que você possa se esforçar ao máximo. Isso não vale apenas para os líderes, mas também aos liderados, né? Porque nós sabemos que de algum modo nós estamos servindo, né? Ser líder, ter um ministério é servir, né? É ter um serviço. E nós sabemos que só assim, com esse compromisso de nós agradarmos a Deus, né? De nós darmos o melhor de nós mesmos em prol do reino de Deus. Assim nós não falharemos e nós não fracassaremos, mas nós obteremos a vitória em Cristo Jesus. Ia comentando alguma coisa? Porque assim, Lucas, um papel de um líder mesmo é aquele que sabe que também a obra vai continuar. Você ser um ótimo líder, você sendo exemplo, né, de líder, isso vai incentivar a demais pessoas a despertar isso em si. Foi assim com Moisés e Josué. A gente vê que Moisés teve a bênção de Deus na vida dele e que Josué, voltando lá como espia, começou a acreditar realmente que Deus estava com ele, que tem uma terra prometida, e fez com que que Deus capacitasse ele também a ser um líder tão bom como foi Moisés. Ou seja, esse é um papel de um líder. Saber despertar e saber que a obra de Deus ela vai sempre ser contínua. E você sendo um bom líder, isso vai fazer com que demais pessoas despertem isso para si. E cabe ao líder mostrar quais são os fundamentos principais de ser um excelente líder. Primeiramente, confiar em Deus, né? Exatamente. E o resto, né, ele falar. Exatamente. É igual Salmos fala, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará, né? Então, para a gente ver como a confiança é necessária na vida de um cristão, que é você confiar que todas as outras coisas que você necessita e almeja, o Senhor vai acrescentando, que você vai ver que tudo que acontece na sua vida é um verdadeiro milagre. Se você for olhar de onde você estava, de tudo que você passou, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Então, outra coisa que a gente pode levar em consideração é a questão dos espias, né? A gente vai entrar na questão dos espias. Para quem não sabe, os espias foram duas pessoas que Josué designou para ir até a terra de Jericó para olhar como é que era a cidade, para olhar como é que era o exército, para olhar como é que era a terra, como é que eles poderiam entrar naquele local. Então ele mandou 2 espias. O nome desses 2 espias eram Salmão e Iru. Os 2 foram até Jericó para olhar como é que era a terra. E ele fala, né, que como Josué levou esses espias, isso demonstra muito da responsabilidade de Josué. Porque Josué, ele demonstrou que, como ele confiava em Cristo, a responsabilidade estava atrelada nisso. A questão do líder ser responsável. O que foi que ele fez? Ele não, assim, porque eu confio em Deus, vou mandar todo o exército para lá, a gente vai vencer. Não, não foi isso que aconteceu. Josué, ele mandou 2 pessoas para olhar a terra, para eles saberem como era a terra, para que eles pudessem se capacitar e ter uma estratégia de guerra necessária para que eles pudessem
deles confiarem em Deus e fazer tudo o que desse ao pé da cabeça. Não é isso. Eles confiavam e a responsabilidade estava atrelada nisso. A própria lição fala que Josué, ele foi responsável ao ponto de mandar 2 pessoas olharem a terra para eles criarem as estratégias necessárias para que eles pudessem vencer a guerra. E eu acredito assim, que assim como aqueles 2 espias, 12, né, no caso lá de Moisés, foram olhar a terra, era uma forma que Deus tinha de mostrar a ele. Como agir, né? Não é nem como agir. Mostrar a eles com seus próprios olhos e acreditar que aquela terra eram para eles. E assim, Josué fez de forma parecida, né? Não somente para eles arranjar estratégia, mas para que eles conseguissem acreditar e ver com seus próprios olhos, que muitas vezes, né, até mesmo a gente acredita, não, eu só acredito vendo. Eu São não, Tomé, né? Fica São Tomé. Eu só acredito se eu ver, né? E para mim, eu acredito que também era para isso, para que eles pudessem ver com seus próprios olhos que a terra prometida era uma terra que emana leite e mel, né? Que era para eles. Exatamente. Aí assim, Josué envia os espias desde Sitim, né? Possivelmente após o luto pela morte de Moisés, né? E aí a gente vê que agora eles não estavam indo com o mesmo objetivo do qual Josué tinha participado há 38 anos atrás, né? O objetivo agora não era entender as potencialidades dessa terra ou o grau de dificuldade para conquistar ela, né? Mas sim tinha a finalidade de que o comandante estudasse o modo operante do ataque a Jericó, né? Que era uma cidade-estado, né? Uma cidade que possuía o seu próprio rei e um exército numeroso e bem equipado, né? Sem contar aquelas muralhas, né? Que eram aquelas muralhas que talvez era o maior obstáculo. Indestrutíveis, né? Indestrutíveis muralhas de Jericó. Pelas condições da época, era impossível que alguém derrotasse a cidade de Jericó, entendeu? Mas mais na frente nós iremos ver o fato imprevisível de Deus que fez com que este povo vencesse essa batalha sobre a cidade de Jericó, né? Então essa conduta do líder Josué, né, que há de conhecer condições que seriam enfrentadas pela sua tropa, faz emergir aqui um importante princípio que atua tanto nas guerras humanas quanto nas guerras espirituais, né, que é conheça o território do inimigo. Né? O livro A Arte da Guerra ensina que a guerra é um dos assuntos mais importantes de um país, porque é por intermédio dela que se determina a vida ou a morte, devendo por isso os governantes atentarem para 5 favores vitais antes mesmo de empreenderem. Um deles nos interessa, que é conhecer o território no qual a guerra vai ser travada, uma vez que, estudando bem, terá a noção exata do que é alto ou baixo, longe ou perto, largo ou estreito, e assim poderá desenvolver a estratégia correta para a vitória. Né? Então, nesse mesmo sentido, é indispensável que se conheça o campo da batalha espiritual também. Né? Assim como a batalha física, que nas guerras, as guerras humanas, também nós devemos conhecer o campo de batalha espiritual, né? Que é no qual ocorre a guerra pelas almas dos homens. E é muito interessante aqui, o mundo que jaz no maligno é o lugar a ser inválido pela Igreja de Cristo, né? Ou seja, que nós que somos igreja, nós temos a missão de livrar os que estão sendo levados para o fogo do inferno, né? Nesse sentido, Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a Igreja de Cristo. Ou seja, a noiva do Cordeiro, a Igreja, tem a responsabilidade de saquear o mundo, né? Sabendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas que são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas, né? Então, usando uma linguagem figurada, né? Antes de derrubar a porta principal,
da cidade subjugada pelo inimigo, é necessário que haja um trabalho de reconhecimento do campo de batalha, né? Para que haja essa estratégia, né? Então, atento a essa realidade bélica e também espiritual, Josué envia esses 2 homens para sondarem, conhecerem o terreno da cidade de Jericó, né? Você sabe, E agora... sabe nessa questão, você sabe em relação a ter uma estratégia, né? Porque ele não ia agir só pelo calor da batalha. Não, Deus é comigo e vamos lá, né? Mas sim pensar e olhar um pouco à frente, né? Saber como chegar naquelas muralhas, saber como vai ser a batalha, sem que haja muitos prejuízos, no caso. Exatamente. E outro ponto que a gente tem que abordar é sobre Raabe, né? Para quem não sabe, Raabe, ela era uma prostituta de Jericó e foi a mulher que abrigou e acolheu os 2 espias. Aqui ela vai falar, né, que Raabe, ela era uma mulher de fé, sem ao menos as pessoas falarem para ela quem era Deus. Ela só ouvia falar quem foi Deus porque, como Deus havia realizado vários milagres pelo povo de Israel, ela ouviu falar quem era o Deus dos israelitas. Então, é por isso que a própria Bíblia nos fala que a natureza em si revela quem é Deus. Por isso que a Bíblia fala que não precisa você falar de Deus para uma pessoa para que ela possa saber quem é Deus. Só dela olhar para o céu, olhar para o sol, olhar para tudo que existe na terra, só nessas coisas você vê o autor da vida, que é Deus. Então eu acho que foi... E não a teoria do Big Bang, né? Hã? E não a teoria do Big Bang, né? Exatamente. E eu acho que foi isso que houve com Raabe. Raabe, ela ouviu falar de Deus acerca do que Deus havia feito com o povo de Israel. E ela foi uma mulher sábia e temente a Deus, porque o que fez com que salvasse ela foi a sua fé. Ela foi salva pela fé que ela implantou no seu coração. Eu acho que Raabe é um exemplo para todos nós, porque Raabe não foi preciso acontecer um milagre para que ela pudesse acreditar em Deus. Só dela ver as maravilhas e o que Deus havia feito pelo povo de Israel, Raabe, ela acreditou em Deus e ela abrigou na sua casa um povo que, aos olhos de todo mundo, era um povo inimigo. E o que foi que ela fez? Ela não os rejeitou. Ela os abrigou na sua casa e fez com que eles pudessem conhecer a terra. E para todos aqueles que estão nos assistindo, a gente tá com 1 minuto e 50 para acabar essa live. É sério? Então a gente vai continuar falando, mas a gente vai, assim que acabar essa live, a gente começa outra só pra gente finalizar acerca de quem foi Raabe e de como a sua fé abalou toda aquela terra. Exatamente. Então, os cananeus, quando os espias chegaram ali, não desconfiaram de nada, né? Pensavam que eles eram apenas turistas, né? Deixaram eles entrarem. E aí eles se instalaram lá nessa casa de Raabe. Né? Raabe os receberam. Lucas, e vale ver, né, assim, pela questão dela ser uma prostituta, né? Uhum. Que Deus, ele age com pessoas improváveis, né? Pessoas que, aos nossos olhos, a gente não dá nada, mas que o agir dele é diferente. A gente não espera, porque geralmente a gente espera coisas extraordinárias, mas Deus, ele levanta pequenos homens, né, para fazer grandes obras. Eles não desconfiaram que aqueles homens entraram ali. Antes, né, eles os levaram como turistas, né? Mas porque eles iriam ali para analisar as estruturas daquela cidade, a grande muralha, e eles também acabaram aqui analisando as portas, porque eles não sabiam como aconteceria, né? Por isso, eles analisaram tudo. Então, uma hora ou outra fez saber ao rei de Jericó que os hebreus estavam ali na cidade, que havia ali a presença de hebreus.
né? Então, o rei agora mandou que soldados fossem até essa estalagem de Raabe para saber se eles estavam lá mesmo, né? Porque havia dito que eles estavam lá hospedados. E aí a gente vê que Raabe, ela mentiu e livrou aqueles homens, né? Nós queremos entrar nesse detalhe, mas continuando aqui, irmão. Eu posso pontuar bem aqui uma questão no que eu falei, né? Que pelo fato de ser interessante, como Deus usa pessoas improváveis, eu volto a falar o que eu disse antes, que no meu ver, aquela questão de Deus mandar pessoas para poder acreditar vendo aquela situação, a gente vê que Raabe, ela, como ela é uma pessoa não crente, e foi uma pessoa levantada por Deus, e aqueles homens vendo aquilo, aquela questão de, nossa, a gente está num ambiente inimigo e tem gente aqui dentro que acredita no nosso Deus. Aí isso é uma forma de incentivo, né? Que eles estão vendo que Deus está caminhando com eles. É uma forma que eles vão ver que o agir de Deus é de forma inesperada. Aí a gente vê que Ele é o nosso socorro até na hora da angústia. Que eles conseguiram entrar nos muros de Jericó, entraram numa casa de uma prostituta ali e tiveram ali e escutaram palavras que serviam como incentivos, né? Para eles não ter medo de continuar, de lutar pela terra prometida, de ter aquela sede de vitória, né? Então, Josué ele não imaginava o que aconteceria com os espias ao chegarem ali na cidade de Jericó, né? Mas tudo já havia sido providenciado por Deus, né? A primeira providência foi ao eles serem desapercebidos ao entrarem na cidade de Jericó, né? E Deus então criou uma oportunidade ali quando eles foram descobertos, né? De que uma oportunidade perfeita para uma mulher nova convertida, que foi justamente a prostituta Raabe, né? De mostrar a sua fé no Deus verdadeiro. A providência invadiu a história num canto do mundo para cumprir a sua vontade. Tudo deu certo, os hebreus retornaram sãos e salvos assim, né? Quantas vezes acontece no dia a dia, na vida de cada cristão, isso acontece, né? Pessoas que não conhecem a Deus são levantadas para abençoar e proteger aqueles que são fiéis, né? E aí se cumpre aquilo que o Lucas Neves disse, que está lá no Salmo de número 46, né? A promessa do Senhor, que é socorro bem presente na hora da angústia. Então é isso. E outra coisa que a gente pode citar acerca de Raabe é que ela fala, aqui a lição fala, né? Que Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e a fez da sua vida um instrumento em suas mãos. A fé daquela mulher, eu acho que impactou todas as pessoas daquela época, porque, como o Lucas falou, né? Era uma pessoa improvável, era uma pessoa que aos nossos olhos não seria usada por Deus para fazer tal coisa. Eu acho que qualquer pessoa não diria que Deus usaria uma prostituta para abrigar aqueles 2 espias daquela casa. Mas foi isso que Deus fez. E o que a gente pode tirar de lição disso é que a gente nunca pode dizer que eu não posso ser usado por Deus porque eu sou aquilo e eu sou aquilo. Não. A única coisa que você deve fazer é confiar em Deus. O que fez com que aquela mulher fosse usada por Deus foi a sua fé. Então é isso que a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Foi a questão da fé e da confiança e de ter a certeza que Deus a livraria daquilo. E também, Raabe, ela não era israelita. Mas ela não sendo israelita, mesmo assim ela acreditou em Deus. Ela não viu o que Deus fez. Ela ouviu falar no que Deus fez. E o povo de Israel, que viu e provou do que Deus fez, e mesmo assim murmuravam quase todos os dias. Então a gente vê que a questão da fé, ela é algo assim fundamental para todos nós. Não é porque nós vemos e acreditamos em Deus que nós devemos murmurar todos os dias. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A gente tem que ser
como Raabe. Raabe, ela tinha a sua fé e a sua confiança depositada em Deus. Tão tal... Mesmo não sendo do povo que saiu do Egito, né? A gente vê que ela já está na Terra Prometida. E mesmo assim, como se pode dizer, ela não tinha a felicidade completa. Porque faltava algo nela. E ao chegar essa notícia, né, que tinha um povo que foi escolhido por Deus, aí sim ela viu que a alegria dela ia ser completa. E como mostra também na questão de que Deus levanta as coisas improváveis, a questão quando ele apareceu na sarça, né, como aquela planta pegando fogo, aí assim já a gente vê que a Raabe já se assimila à sarça pela questão de mostrar aquele povo ter fé que Deus está conosco. E pelas palavras que ela diz aos espias, que ela teve mais fé do que eles próprios, né? Falando lá, que está lá no livro de Josué, né? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescenta: o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E ainda fala mais: o pavor de vós caiu sobre nós, e ninguém há mais ânimo algum. Tá Exatamente. Aí a gente vê que a questão de ela já está na terra, e mesmo assim ela tem fé, porque falta algo. E vem a alegria dela, né? Que é o que falta para ela, é Deus. Exatamente. Então a gente vê que a história de Raabe é a prova de que Deus tudo pode fazer e de que não há abismo tão profundo que ele não possa alcançar, né? Pela lei mosaica, né, Raabe ela deveria ser apedrejada, né? Mas Deus viu em Raabe ali algo especial e mostrou-lhe a sua graça inefável, né? Ou seja, Deus não a tratou com preconceito, né, por ela ser mulher, né? A gente vê isso muitas coisas que tem muitas pessoas que defendem que a Bíblia é machista, né? Então a gente vê, Deus não criticou a sua situação étnica, a sua vida pregressa, né, porque ela era uma prostituta, ou mesmo o desespero que lhe assombrava. Mas Deus se surpreendeu com a fé que aquela mulher demonstrou e ele a elogiou. Está lá em Hebreus 11:31. Né? Então, Deus revelava que ele não discrimina ninguém, né? Uma meretriz, a gente pode até fazer uma pergunta, uma meretriz de uma descendência amaldiçoada, num álbum da família do Filho de Deus, nós podemos fazer essa pergunta: por quê? Por que uma prostituta teria que fazer parte da linhagem de Jesus, né? Daquilo que viria. Então, só te atrapalhar aqui, é porque o celular que está descarregando. Pega ali o carregador, né? Vou pegar bem aqui o carregador, mas pode continuar aí, porque eu vou tirar aqui, a gente vai sair do cenário. Continua. Tá certo. Pegar seu carregador. Vou pegar o carregador. Então, Deus não discrimina ninguém, né? Uma meretriz de uma descendência amaldiçoada, no álbum da família do Filho de Deus, né? E Deus, ele não discrimina ninguém e ama homens e mulheres sem distinção, independente de genealogia, de erros do passado ou de qualquer outra contingência. Deus deseja que todos sejam salvos. Lendo sobre uma vez uma pregação de Charles Spurgeon, uma pregação de 1880, ele diz assim: eu desejo a salvação de todos os homens. Você deseja a salvação de todos os homens. Por que Deus não desejaria? Por acaso ele é menos benevolente do que nós? Então, é muito forte isso. Então, Deus, ele deseja assim. E isso, o que se constitui um forte argumento aqui contra a doutrina da predestinação. Aliás, não só Raabe e sua família, mas qualquer pessoa que decidir renunciar a si mesmo
e tomar a sua cruz, terá uma nova chance com Deus, né? Então, Raabe passou a fazer parte dessa comunidade judaica, né? Se casou, foi trisavó de Davi, né? Adentrando-se na linhagem real da qual nasceu Jesus. A fé genuína de Raabe superou a vergonha de ter vivido no submundo da prostituição. Então, os pecados dela foram lançados nas profundezas do mar. E após a sua conversão, tudo se fez novo na vida dela, né? Então, eu quero dizer também que o juízo, a justiça e o juízo são a base do trono de Deus, né? A misericórdia e a verdade vão adiante do seu rosto, né? Desse modo, não se pode dizer que Deus usou alguém para mentir, como foi naquele caso lá na estalagem, né? Ou seja, não se sabem, Raabe, mesmo que ela tivesse conhecimento e entendesse o equívoco moral, né? Ela achou conveniente mentir. A conduta que ela teve foi um pecado originado pela fraqueza de alguém que é um novo convertido, né? Porque até o momento, até esse presente momento lá, ela não compreendia completamente o padrão ético do reino de Deus, né? E pessoas amadurecidas espiritualmente, elas resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição sem mentir, né? Nós vemos o caso... E a gente vê que Deus abençoa ela não por sua mentira, mas pela coragem e pela fé, né? Exatamente. Aí nós vemos também o caso de Abraão, né? Quando ele é perguntado por Isaac acerca do holocausto, né? Do sacrifício para o holocausto. Abraão, ele não mente para Isaac, mas ele dá uma resposta sábia. Ele diz, Deus proverá o cordeiro para si, né? Nós vemos também o exemplo de Jesus, quando ele é questionado acerca se ele iria ou não à festa em Jerusalém. Jesus responde àquelas pessoas, ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês é chegado, né? Ainda o mundo ele não pode aborrecer a vós, mas ele aborrece a mim, né? Então, ide vocês a essa festa, porque eu não irei, porque ainda não é chegado esse tempo, né? Então, Jesus ele não mente de que ele não iria à festa, mas ele dá uma resposta sábia, né? Então, Deus abençoou Raabe não por sua mentira, como disse o Lucas aí. Pela mentira ela foi perdoada por Deus, com certeza, né? Mas Deus abençoou Raabe pela coragem e a fé em auxiliar no seu plano, né? A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos pela sua justiça, né? Se o Júlio quiser comentar alguma coisa acerca desse... Pois assim, eu acho que a misericórdia de Deus, ela é infinita, porque se a gente for assim, pensar no que a gente peca todos os dias contra Deus, a gente... Por exemplo, quando a gente é magoado por uma pessoa, a gente é magoado e a gente perdoa. Pronto, acabou. Aí aquela pessoa lhe magoa de novo. Aí você já fica assim, não vou perdoar porque ela fez isso de novo comigo. Confiança cai, né? A confiança cai. Mas isso não acontece com Deus. Porque Deus, se a gente for pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes, todos os minutos a gente tem pecado contra Deus. Mas mesmo assim a misericórdia dele nos alcança. Porque a gente tem que ver que o que ele fez na cruz do Calvário foi que para eu e você pudéssemos ter vida, e uma vida com abundância. E que aquilo na cruz não possa ser algo monótono e rotineiro para você. Que, Jesus morreu na cruz, eu tô salvo. Pronto, não é assim. Você tem que olhar para aquela cruz e sempre lembrar e sempre ter a alegria no seu coração de que Jesus morreu naquela cruz foi para salvar você. E isso deve ser a sua alegria, porque a sua confiança vai fazer com que você olhe para aquela cruz e olhe para aquele derramamento de sangue e você não possa se acostumar. Porque tem muitas pessoas acostumadas que olham lembram do que Jesus fez e, por isso eu vou pecar todo dia, por isso... Não é assim. Jesus, ele nos perdoa porque a gente se arrepende. O arrependimento é algo necessário nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu com Davi.
Davi, ele pecou. As consequências vieram, mas ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Por Segundo o quê? coração dele. Porque ele se arrependia. O arrependimento é algo necessário para que o perdão possa vir através de Deus. E esse perdão vem porque ele morreu na cruz. E é o que eu sempre falo. A graça de Cristo nos alcança não porque a gente mereça, mas o porquê disso acontecer é porque ele nos amou primeiro. O seu amor para com a nossa vida, ela é algo incompreensível para nós seres humanos. Por isso que é um amor incondicional. É um amor que não depende de condições. E sim um amor que ele acontece porque ele morreu na cruz. Então é um amor que nós nunca entenderíamos. É um amor que nos alcança e que nos constrange e que nos faz com que prevalecemos sobre todas as circunstâncias, porque nós temos que ter em mente que esse amor que nos alcançou e que nos transformou vai fazer com que todas as nossas aflições, vai fazer com que todas as nossas angústias possam ser pequenas diante das grandes coisas que Deus irá fazer na sua vida. Glória a Deus. E a gente vê também, Lucas, que é a questão que Deus ele não nos destrói pelos nossos erros, né? É como a Ana Júlia falou, né? A gente tem que saber, de certa forma, aceitar o nosso erro e procurar, né? Procurar se redimir naquilo. E o que a gente vê também na questão de que quando em Jesus, né? Quando ele começa a fazer seus milagres, suas curas, ele vai assim... como ele vai e não peque mais, tenha fé, vai e não peque mais. Ele fala que a sua fé os curou, né? E a gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque a gente se redimir pelos nossos erros, saber que o perdão de Deus é necessário em nossas vidas, mas a gente deve procurar sempre continuar em obediência, né? Pode continuar, Lucas. Exatamente. Assim, é interessante, né? Jesus, ele não quer ser apenas o Salvador da nossa alma, ele quer ser o Senhor da nossa vida, né? A gente vê que o arrependimento, ele leva a essa obediência, ele leva, por exemplo, a eu me consertar diante de Deus, né? Ou seja, Jesus ele se preocupava não apenas em salvar a alma daquelas pessoas, né? Mas também em curar de suas enfermidades. Ou seja, ele se preocupava com a integralidade daquelas pessoas. Eu sempre falo isso também, né? Uma vez nós estudamos também na lição, na revista passada do primeiro trimestre, né? Ou seja, toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia, vai, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou, não peques mais. Entendeu? Ele dizia assim, ele não se preocupava, por exemplo, a mulher samaritana chega ali aos pés de Jesus, toca no manto dele e diz, quem me tocou? Né? De mim saiu virtude, eu senti. Aí a mulher toda, talvez, com vergonha agora, chega ali diante de Deus, mas já curada de sua enfermidade. Ela diz, Senhor, eu te toquei. Né? Mas aí a gente pensa que Jesus vai dar uma advertência a ela por ela ter tocado ele, mas ele diz, mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Né? Não somente você está curada de sua enfermidade também, mas a tua alma vai ser salva porque você tem fé. Daí a tua Lucas, fé te salvou. Daí, Lucas, a gente vê desde o princípio, né, que a nossa fé é importante em nossas vidas, né? Porque nossa fé, ela traz mudança na nossa vida. E ter fé em Deus é como se fosse nossa bússola, né? Nosso guia. Nosso guia para alcançar a graça, né? E que a gente deve sempre procurar confiar em Deus, ter fé e procurar um caminho de retidão, né? Sim, sim. Aí eu quero dizer uma coisa aqui interessante. Raabe foi a ascendente menos nobre da linhagem do Messias. E Jesus foi o descendente mais nobre da linhagem de Raabe.
né? Que lindo isso, né? A gente vê aí como é que são as coisas de Deus, né? A gente vê, por exemplo, aqui que há fatos imprevisíveis que Deus que Deus levanta e que é fundamental para obter vitória ao seu povo. Nós vemos quando aquele povo de Israel sai do Egito, eles tinham uma barreira, eles tinham um obstáculo que era o Mar Vermelho. E a gente sabe que o povo do Egito já vinha logo atrás, o faraó e os seus soldados, né? Então eles tinham por obstáculo o Mar Vermelho, mas Deus usa o Mar Vermelho ali como fato imprevisível. E abre o Mar Vermelho e todos atravessam. Eu sei que isso é maravilhoso demais. Aqueles milagres que tiveram ali. A gente vê também, por exemplo, na vitória do povo de Israel contra os filisteus, né? O obstáculo ali era Golias, mas Deus usa um fato imprevisível que é o jovem, pequeno Davi, né? Que com apenas uma pedra e uma funda ele derruba aquele gigante. Isso é um fato imprevisível. E assim também nessa história aqui na cidade de Jericó, né? A conquista de Jericó. O fato imprevisível aqui foi o surgimento dessa prostituta cananeia, por nome Raabe, né? Deus é maravilhoso, Deus é fiel e o agir dele a gente não entende, né? Então, a proporção que ele se revelava à humanidade, usando profetas, sacerdotes e reis, ele foi acendendo luzes ao longo desse tempo, desse caminho, apontando para o Calvário, né? Que é o lugar mais importante da Bíblia. Exatamente. E outra Então, coisa que a gente pode citar é que a fé de Raabe, ela trouxe várias consequências muito boas a ela. A que o Lucas citou, né? Que ela participou e participa da descendência de Jesus Cristo, né? Que isso é algo que eu acho que se ela pudesse saber disso, ela ficaria assim... Eu dou até esse exemplo. Se ela já ficou alegre pelo fato do povo de Deus estar vindo na Terra, imagine a alegria dela de saber que suas próximas gerações ia trazer o Salvador, né? O Salvador da humanidade. Então eu acho que é algo assim gratificante para a vida dela. E outra coisa é que ela foi salva, ela foi a única família que foi salva, né, daquele povo de Jericó, quando Israel entrou lá, foi a única família que foi salva pela a fé que ela teve. Então, assim, a gente vê até nisso a misericórdia de Cristo, que a misericórdia de Cristo alcançou ela de uma tal forma que fez com que ela e toda a sua família pudesse ser salva daquela guerra. Então, a gente vê que ele fala, né, que os dois espias pediu para que Raabe ela pusesse um fio de escarlate, né? Para quem não sabe, escarlate é um fio vermelho que ela pusesse na porta para que quando Israel atacasse Jericó, eles pudessem ver aquele fio e que aquela casa não fosse destruída. Então a gente pode ver que até os mínimos detalhes remontam a Cristo. A gente vê que como era um fio de escarlate, como era um fio vermelho, isso remonta a Jesus Cristo. Porque o que foi que fez com que você e eu pudéssemos ser salvos? Foi o sangue de Cristo naquela cruz. O sangue de Cristo, ele foi derramado para que eu e você pudéssemos ser salvos e pudéssemos ser livrados do cativeiro da morte. Para que eu e você, a gente possa ter a salvação conosco e ter a certeza que tudo nessa terra é passageiro. Que tudo que você passa nessa terra vai ser algo que é pequeno, bem pequeno do que Deus tem preparado lá no céu, diante da sua glória. Então, que você possa ter isso em mente. Que a todas as histórias que o povo de Israel passou, todas remontaram a Jesus Cristo. Que Exatamente. é o que aconteceu também na época de Moisés, quando o anjo foi no Egito matar todos os primogênitos. O que foi que Deus pediu para que Moisés fizesse? Para que ele matasse um cordeiro, pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta. Ele usou também o sangue. Então, o sangue remonta a Jesus Cristo. Então, se você lê a Bíblia, você vai ver que todo o Velho Testamento remonta a Jesus Cristo. Que fala que será o sangue que irá nos trazer de volta ao Pai. Então a gente vê que
a história da salvação é a mais importante das histórias, né? E todos os outros enredos, todas as outras essas histórias remontam a Jesus Cristo, como a Ana Júlia falou, né? E a história de Raabe prefigurava um projeto divino muito maior, ou seja, que se revelaria séculos após com o seu descendente mais nobre, que era o Senhor Jesus, né? E assim, o fio de escarlate que pendia sobre a janela da sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependerem de seus pecados, né? Da mesma maneira que na saída do Egito, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, como a Ana Júlia já falou, né, salvou os primogênitos da destruição dos anjos ali, da destruição do anjo da morte ali no Egito, né? Isso nos mostra, Lucas, que mais uma vez a obra de Deus é contínua, assim como aconteceu no Egito, acontece em Jericó, né? Que é pelo simples fato de uma pessoa que teve fé na zona do inimigo, a salvou, né? Que foi e ela não, tipo assim, ela não sabia, tipo assim, se ela soubesse da história que aconteceu no Egito, a Maria, ela ia... Pois é, ela tinha ouvido falar, né? Das grandezas de Deus, dos milagres que Deus havia feito, né? E eu quero encerrar aqui a minha participação dizendo o seguinte, isso aqui é muito lindo. Se você puder, você que está nos assistindo, anote, né? Diz assim, a cada episódio da saga do povo hebreu, o Senhor estava apontando para o momento em que Ele próprio desceria do céu, se tornaria pequeno por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morrendo numa cruz, traria salvação debaixo das suas asas, né? E isso confirma o que está escrito lá em Atos 10, verso 46, que diz assim, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Então é isso, nós sabemos que todos os fatos descritos na Bíblia remontam à obra salvífica de Cristo, né? Todos remontam ao Filho unigênito de Deus, né? E que nós possamos crer, que nós possamos aprender, assim como essa mulher Raabe, que foi uma mulher de fé, né? Que teve a sua história mudada, que foi um fato imprevisível levantado pelo Senhor para que a vitória viesse a Israel, a vitória sobre a cidade de Jericó, né? Que era uma cidade muito forte, mas que nosso Deus, Ele tudo pode fazer, né? Como disse a nossa professora Tamires aí, um plano perfeito, né? Deus é maravilhoso. E nós estamos encerrando, eu peço que vocês também encerrem suas participações dizendo alguma coisa, né? O irmão Lucas, a irmã Ana Júlia. A gente quer só reforçar, né, que o que nós estamos apresentando aqui, a vida, né, e a trajetória de Josué, e com ênfase a essa questão de Raabe, né? Uma mulher de fé e uma mulher que soube como lidar com as situações. Então, que a gente possa nunca esquecer do que Jesus fez na cruz. E que isso não seja algo monótono e uma desculpa para você pecar. Não, não é isso. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter a noção de alcançar a graça que você nunca merecia. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Que você nunca merecia o que Jesus fez por você. Mas por amor a você, porque Ele te amou primeiro, Ele fez isso por você para que você pudesse ser salvo. Você é salvo pela graça de Cristo. A graça de Cristo é algo que, como eu disse, você nunca merecia. E quando você entende que você nunca merecia isso, mas que por amor, Ele fez isso por você, você começa a ver a vida de outra forma. Você começa a ver a vida como algo gratificante e como algo extraordinário, que tudo é preparado por Deus. E que você possa ter a noção de que o que Jesus fez na cruz é para que você fosse salvo e que você fosse livrado da condenação eterna. Como eu sempre falo e vou repetir aqui para você, só do Senhor ter nos livrado da condenação eterna já seria motivo suficiente da gente agradecer Ele todos os dias. Mas Ele não só te livrou da condenação. Glória a Deus. Ele garantiu a salvação para você. A salvação
ela é algo que é dada a você para você ter a certeza de que o céu te espera. O céu, ele é bem maior, ele é bem mais extraordinário do que essa vida aqui na Terra. A gente tem que ter a noção que essa vida é passageira. Tudo passa. Mas, como a palavra diz, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então, que você possa ter a noção e que a sua vida possa transcender a glória de Deus. Eu fiquei até sem palavras agora de me despedir aqui do pessoal, né? Depois. Eu, como intruso, né? Trouxe nada. Acrescentou demais. Nesse plano aqui que foi dado aos garotos aqui, aos nossos jovens. Nada, nós estamos aprendendo todos juntos. Queria deixar, assim, só um ponto de vista, né? De que, assim como aquele povo que saiu lá do Egito, vamos ter fé. Vamos procurar buscar a Deus. Vamos procurar andar em obediência e esperar o tempo certo. Que as coisas de Deus a gente não sabe, só Ele que sabe, né? E que a cada dia a gente possa almejar os planos de Deus, o que é prometido a nós. E vamos também olhar o que está acontecendo nos dias de hoje. Quem sabe não é uma permissão de Deus, né? Para a gente estarmos em nossa quarentena buscando mais Ele, porque pode ser uma forma que Deus nos está chamando a nossa atenção, que Ele não está mexendo só com uma região, né? Ele parou, foi o mundo todo, para que a gente pudesse buscar mais dele, ter fé nele, porque é algo que, tipo, é o que o pai da Júlia falou, né? Eu tenho 40 anos, nunca vi isso, e olha o que está acontecendo, parou o mundo. E quem sabe isso não é a volta de Cristo, né? Quem sabe o pessoal estão vendo isso aí, é um despertar. Vamos procurar despertar, ter fé, procurar a Deus. E principalmente acreditar na promessa de Deus, né? Em nossas vidas. Exatamente. Exatamente. E mais um... Confiar. Porque a gente vê uma geração de crentes amedrontados. Quando a gente entende o Evangelho, a gente não pode ficar com medo dessas coisas. Porque a gente aceita o Evangelho e a gente tem que estar disposto a morrer por Cristo. Então, por que você está com medo da morte? Por que você está com medo, está tão temeroso, tão apavorado? Você não pode ficar com medo, apavorado. Você deve estar nesses momentos de aflições porque a sua confiança não está voltada completamente ao Senhor. A sua confiança tem que estar diretamente no Senhor, porque são exatamente nessas circunstâncias que a sua fé não vai ser abalada. A sua fé estando em Cristo, a sua fé e a sua confiança estando em Cristo vai fazer com que você repouse nos seus braços. E é nessas horas que nós cristãos temos que, não é nem que provar, é provar a si mesmo que você confia em Cristo. E ter fé, porque a gente vê uma geração de crentes amedrontados, de crentes com medo de morrer. Que geração é essa? Nós fomos chamados foi para morrer por Evangelho. E uma geração que não tem um despertar, né, nas coisas de Cristo. Muitas vezes deixa as coisas de Deus de segundo plano. De segundo plano, exatamente. Aí, quem sabe isso não é a forma que Deus achou para mostrar a gente que Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, que Ele é o primeiro plano. Exatamente. Exatamente. E a minha última fala, que você confie plenamente no Senhor. Que você confiando, você vai ver que a sua vida vai mudar. E priorize oração. Oração e confiança. Você vai ver como a sua vida vai virar, mas para algo bem melhor. Exatamente. Mais uma vez eu digo, Deus ele não quer ser apenas o salvador da tua alma, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Lembre-se que nesses momentos de crise, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Até nós podemos estar sentindo falta do templo, da comunhão com os irmãos, né? No templo nós adoramos em comunidade, mas é no nosso quarto de joelhos que nós prestamos a nossa adoração mais sincera diante do nosso Deus, quando nós
nos debruçamos na presença dele em oculto. E em oculto ele nos responde. Se você quer ouvir a voz de Deus, eu te digo, meu irmão, não há nada mais revelador do que a sua própria palavra para você ouvir. Então, irmãos, leiam a Bíblia, orem. A igreja somos nós. Nesse momento nós precisamos estar buscando mais a Deus, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele não precisa estar no meio de uma multidão inteira para poder agir, né? Ele age dentro de nós. Então seja igreja, seja reino, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Ana Júlia, ore, por favor, encerrando, né? Vamos orar encerrando, e eu espero que essa lição possa ter edificado a sua vida e ter feito com que você olhe a vida com outros olhos. Irmã e professora Tamires, eu estou gostando da sua participação, viu? Muito obrigado pelo apoio e você nos inspira também, viu? Desculpa de alguns erros, né? Porque a gente somos humanos, né? Errar é do ser humano e estamos aí para aprender a cada dia mais. E a nossa primeira live, a gente ficou muito feliz porque muitas pessoas nos acompanharam, muitas pessoas estão gostando da nossa metodologia. Então, que esse seja o primeiro de muitos, né? Que através das nossas vidas, a sua vida possa ser alcançada através do Evangelho. Esperamos que você tenha sido edificado. A obra de Deus é contínua. Ela não para. Contínua. Deus Oremos. sempre usa pessoas pequenas para coisas grandes. Com certeza, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos mais uma vez na Tua presença, Jesus, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa lição, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa live, Senhor. Faça com que as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, possam ser tocados, Senhor, possam ser alcançados, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Que elas possam ter a certeza, Senhor, que Jesus morreu naquela cruz foi para que ela fosse salva, Senhor. Faça com que a cada dia, Senhor, nós possamos ter fé, nós possamos ter confiança, nós possamos obedecer a Tua palavra, Senhor. Faça com que a cada dia a nossa fé possa ser aumentada, Senhor, e que nós possamos confiar e descansar em Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, um dia abençoado, Senhor, e abençoa cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. E você, eu quero dizer que essa live será salva. Você pode ver aqui nos Histórias da Igreja por até 24 horas. E nós pegaremos essas duas lives que nós fizemos, faremos uma edição e colocaremos no YouTube e Facebook disponível para você assistir. Acompanhe essa lição conosco. Um grande abraço, beijo no coração. Muito obrigado que assistiram até agora, os que continuaram. E que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E que, mais uma vez, a obra de Deus é contínua. Ela não para. Glória a Deus. Temos que fazer ela também. Amém. Tchau, a paz gente. do Senhor. Amém. Tchau. A paz do Senhor, povo de Deus.